pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos finalizar a modelagem no Blender para ir finalmente para o Unreal. Hoje eu vou fazer apenas a janela e uma cortina como enfeite para finalmente só trabalhar dentro da Unreal, certo? Então se liga no vídeo e vamos nessa. Antes de continuarmos, os vídeos são meio longos, pessoal, sim, são um pouco longos, são um pouco extensos, mas é assim mesmo. Eu gosto de ensinar para as pessoas um pouco de tudo que eu conheço, e de forma simples, porque daí os usuários vão poder, opa, eu vou tentar isso aqui, vou tentar isso aqui, sabe? Então a pessoa vai explorar, eu dou caminhos e quem vai trilhar esse caminho é vocês e não sou eu, correto? Então para o nosso projeto aqui, eu estou fazendo dessa forma. Claro que se fosse para fazer uma coisa bem feita, muito bem organizada, muito sem falhas, o vídeo teria mais ou menos uns 40 minutos por vídeo, tá? Então aqui a gente pode resumir tudo, modelagem simples, só para vocês entenderem todo o processo e os perrengues que se passa durante isso tudo. Bem, no nosso caso da janela, nós vamos fazer aquelas grades de madeira. Se lembra no começo do vídeo que eu falei para vocês, guarde e façam backups de cópia, caso precisa lá na frente voltar, vocês consigam? Então, se a tua janela for mais complexa que isso aqui, você vai ter que, porra, de novo fazer o buraco da janela. Como é que eu vou fazer isso tudo? Eu não sei o tamanho, vai ser chato. Então nós vamos resgatar o backup da nossa primeira planta, tá aqui, ó, onde aqui nós temos exatamente o buraco que foi feito na nossa janela. Então nós vamos copiar isso aqui, vamos ocultar o nosso pequeno backup. Estão vendo? Olha só. Como é bom vocês fazerem cópias dos seus arquivos, sim, dá para resgatar as coisas. E se caso lá na frente vocês quiserem remodelar tudo de novo de uma forma mais precisa, fica fácil também, tá? Para a janela, nós temos que pensar nas divisórias. Quantas divisórias você vai fazer? Então, nesse caso aqui, nós vamos só afinar mais ou menos qual vai ser a grossura dessas madeirinhas, correto? Em seguida, vamos dividi-las em 3 vezes aqui e aqui uma vez. Olha só, bonitinho, certo? Agora, nós vamos fazer os buracos nesses itens aqui, ó. Deixa eu botar no modo aqui. Mas isso aí não é mais fácil simplesmente botar um monte de quadrado aqui e fazer um extrudar? Sim, também, mas ele cria novos polígonos, ele cria muitas umas particularidades que, dependendo da situação, não vai ser legal. Então nós vamos fazer aqui, ó, inserir uns insert faces aqui, ó. Você vai escolher mais ou menos a grossura que você deseja da madeira. Vamos clicar em individual. Então você tem mais ou menos a espessura das madeirinhas aqui no meio. Aqui embaixo você pode escolher mais ou menos o tamanho desses buraquinhos. Correto? Lembrando, gente, se vocês fizerem isso aqui, ó, tivesse menu, beleza. Se vocês clicar por lá de fora, ó, o menu se perde. Então vocês vão ter que fazer um Ctrl Z e fazer tudo de novo, tá bom? Então mexe aqui um pouquinho, faça aqui como você deseja, dá o individual e mexe por aqui. Esse menu aparece somente uma vez. Esse menu aqui não é muito amigável. Feito isso aqui, beleza, show de bola. Agora nós vamos escolher um dos métodos que nós vamos fazer. Existem 2 métodos de você fazer esses buraquinhos. Primeiro método é o mais trabalhoso, você simplesmente seleciona as faces e apaga elas, certo? Ele vai fazer isso aqui, ó. Aí você vê um trabalho bem chatinho, né? Que é simplesmente pegar todos esses vértices aqui, que comportam a frente e atrás, e fazer isso aqui, ó. Então você vai ter que fazer isso um por um. Não, você não pode fazer em todos. Você tem que fazer quadrado por quadrado. Ó. A borda de trás, a borda da frente, botão direito, Bridge at Loops. E aí você vai fazendo assim. Ó. Isso aqui é um processo bem demorado, porém ele fica com um resultado muito bacana. Vamos continuar aqui. Se eu tentar fazer no outro, deixa eu ver, ó, ele vai cruzar. Tá? Então você tem que sempre fazer janela, buraquinho por buraquinho. Se quiser, você pode criar um atalho também para isso. Para criar um atalho, você vem aqui em cima, botão direito, ó,
criar os favoritos. Aí você aperta o Quick, que é o Q, e ele já tem esse menuzinho aqui, ó. Mas eu não gosto de deixar tanto atalho não, então eu sou mais manual. Fechou. Isso aqui é o primeiro método. O segundo método, que eu não recomendo muito, mas vai dependendo da sua produção, é você simplesmente selecionar tudo e fazer... Vem aqui, seleciona essa opção aqui, coloca para dentro até eles se cruzarem, ó. Pode ver que aqui eles se cruzam, mais ou menos assim, correto? E você deixa assim, beleza? Que depois aqui vocês vão chegar aqui, vocês vão botar, por exemplo, janela e outro material chamado vidro. Janela, vidro. Correto? Aí vocês vão poder fazer toda a separação de como vocês vão achar necessário. Aqui é um aviso muito importante. Presta atenção. A diferença entre esse que é mais demorado e esse é justamente quando você colocar um reflexo ou um objeto ou material transparente. Se você colocar um material transparente aqui, fique ciente, tá, que ele vai revelar o que tem atrás disso aqui, ó. Ele vai ver que tem um vazio entre os dois. Esse aqui eu vou ver se consigo mostrar para vocês. Eita caramba. Aqui, ó, entre as duas fendas, aqui, ó, vocês estão vendo, ó, esse espaço aqui, ó, é vazio. Então, se vocês botarem um vidro, efeito de vidro transparente na placa de vidro, ele vai mostrar esse vazio aqui, ó, entre as duas fendas. E você vai ver literalmente através. Por quê? Você literalmente pegou um objeto único e você não desgrudou ele, você não separou. Então, ele aqui no meio, ele tem essa fenda dizendo assim, opa, não foi acabado, opa, aqui é para ficar aberto. Então, o método primeiro método é o mais eficiente, o mais demoradinho. O segundo método é o mais rápido, porém, você vai ter problema se botar material transparente. Sem falar que também, ele não é muito editável. Aqui, se quiser, você pode pegar e colocar várias folhas de vidro, como você desejar, desenho, não sei o que. E aqui você vai ter que, se precisar dividir mais alguma coisa, né, botar um efeitozinho de grade, alguma coisinha assim, você vai ter que trabalhar em cima do modelo bruto. Se você quiser botar isso aqui como objeto, digamos, que não tenha, não mostre para lado de fora, apenas emissivo, ok, tudo bem, aí tudo certo. Se você botar isso aqui material emissivo, tudo certo. Ou botar uma textura geral numa paisagem, aqui assim, para dizer, opa, tem uma coisa lá fora, gente, tá tudo beleza. O que a gente vê bastante em games que não mostra para lado de fora, que janelas que brilham atrás da cortina, é exatamente isso. Eles colocam apenas um plane, uma coisa, chapado com uma luz emissiva. Ponto final. Então esse aqui é muito mais eficiente. Certo? E agora uma atençãozinha. Se lembra no modelo 1 que a gente simplesmente só fez a grade? Tá? O que eu fiz? Eu botei um plane para ser, depois botar a textura de vidro. Correto? Fiz até um pouquinho mais largo, porque vai ficar atrás da parede. Aqui aquela atenção básica na hora de você exportar. Como são dois objetos, tá? Eu posso exportar os dois juntos? Pode, mas lembrando que um deles, aqui ó, um deles vai vir com um material chamado M-vidro janela e o outro, na verdade, é o M-janela grade. São dois nomes diferentes. Perfeito? Perfeito. Mas, se você exportar os dois e nomear como janela separada, ou qualquer nome que você deseja, ele vai vir com dois objetos escritos janela separada. Então, lá dentro pode sim dar um conflito, você pode se confundir. Então, o que eu recomendo? Você usa separadamente. Exporta esse aqui primeiro. Quer ver? Olha só, vou exportar esse aqui, ó. Por exemplo, janela tipo 1, que é a coisa, grade. E depois você pode exportar o vidro da janela. Ou lá dentro você pode apenas criar um plane. Eu vou botar vidro. Tipo, grade, vidro. Certo? Porque se eu exportar os dois juntos, vou botar exemplo assim, ó, janela tipo 1. Vamos botar um tipo 1, apenas isso.
Vamos agora na Unreal ver o que acontece. E para fazer a nossa cortina é muito simples. Nós vamos dividir ela, subdividir em algumas vezes. Tá? Aqui é só um exemplo, gente, eu não vou me aprofundar muito. Aí você vai fazer o seguinte, nós vamos dividir em números ímpares, tá bom? Vamos selecionar o primeiro, o terceiro, e assim vai, um sim, um não. E aí você vai fazer isso aqui, correto? Vamos deixar bem esticado. Com isso aqui selecionado, você vai fazer isso com o mesmo de trás agora. Não, isso aqui não precisa. Agora, você vai simplesmente criar uma curva. Maneira mais ou menos que tu deseja. E subdividir um pouquinho mais. Tá? Vamos fazer uma coisa bem simples, não vamos nos aprofundar muito. Feito isso, você pode ver que tem essa borda aqui, depois a gente cuida. Mas olha só, aqui uma atenção. Tá vendo que todas elas têm o mesmo tamanho, mais ou menos as subdivisões? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, essa aqui, ó, tem sempre a mesma largura, tá vendo? Essas partes que estão em branco também devem ser mais ou menos da mesma largura. Então você vai vir aqui, ó, nessa parte aqui, e você vai tentar deixar a parte não selecionada da mesma largura das partes selecionadas. Para que tenha uma continuidade. Porque se você não fazer isso com continuidade, ela pode, ó, simplesmente, ó, uma parte da curva vai ficar muito estranha, ou vai ficar aqui, ó, muito reta, tá? Então, tenta deixar mais ou menos do mesmo tamanho. Olha só que bonitinho que ficou a nossa cortininha. Tá certo? Agora, desselecionando, a gente pode achatá-la. Essas pontas aqui, vamos pegar e colocar para trás. Se quiser, você pode também fechar aqui assim, de vez assim. Fica a seu critério. A cortina, como ela tem muita curva, infelizmente ela tem que ter um pouquinho mais de polígono. Show de bola, tá? Se quiser, você pode fazer mais edições nela. Por exemplo, posso achatar mais ainda, posso deixar ela mais apertada. E aí eu posso colocar uma aqui no lado. Tá vendo? Ó, duas cortininhas. Perfeito? Aí eu posso botar também uma barra aqui em cima, se eu quiser. Que seria, eu acho que o ideal, né? Tá pelo menos um cubo aqui em cima. Para não ficar essa coisa. Ou a gente pode fazer, gente, aquela barra cilíndrica. Como vai ser um detalhe pequeno na cortina que ninguém vai prestar atenção, nós vamos botar apenas em 12. Até menos. 8. 8zinho só para dar aquela gambiarrinha. Vou botar aqui. Tem tipos de modelagem, cara, que você requer um pouquinho mais de tempo. Vou fazer bem fininho. Lembrando que eu não estou detalhando tudo, com parafusinhos, com buracos na cortina. Só para você ter uma ideia até onde você pode chegar. Aqui nós podemos colocar, também esticado para cá. Mais ou menos assim. Feito. Caputz. Tá legal. Aqui nós vamos fazer uma gambiarra que eu não recomendo, mas é só para agilizar. Nós vamos dar uma subdivisão aqui, ó. Fazer isso aqui. Assim mais ou menos. E vamos selecionar essas duas aqui. Mais essas duas aqui. E vamos extrudar. Ah, só que aqui elas vão extrudar tudo torto, né? Olha que legal. Elas vão extrudar tortas aqui. O que a gente pode fazer? Extrudar no modo normal. Opa. Fechou. Assim, ó. Então nós temos a nossa cortina com a gradezinha, que eu vou botar como M grade cortina.
Aqui a nossa cortina, como a gente duplicou, ela ficou com 1. Então você vai selecionar a que você quer que o mesmo nome esteja com a primeira. Ó. Aí você vem em link materiais. Ó. Lembrando, isso aqui funciona o seguinte: você vai selecionar aqui a cópia e depois selecionar a primária. Quando está com essa corzinha clara aqui, ó, essa corinha clara, significa primária e essa secundária. Quando você faz assim, você usa o link material, significa o quê? Que essa secundária vai copiar o material da primária. Tá bom? Então nós temos aqui a nossa cortina bacana. Aqui fica muito agora o seu critério de uma outra situação. O jogo seu, a cortina vai abrir? Vai fechar? Vai balançar? Entendeu? Se você for para fazer um game que tem essa interatividade, você vai ter que separar item por item. Correto? Aqui nesse caso, nós vamos começar a exportar esses objetos. Vamos colocar tudo no original aqui. Tá? Vamos botar tudo aqui no meio. Tirar essa janela para o lado. Lembrando que você tem que ver se combina aqui, ó. Tá vendo? Ó? Coloca em cima, ver se fica legal. No nosso caso aqui, a gente vai fazer só lá dentro do Unreal, então aqui não vou precisar fazer. Esse aqui vai ser a nossa cortininha. Certo? Vamos exportar isso aqui. Vou botar aqui uma grade cortina. Eu sempre escrevo guard. Às vezes me dá uma parada mental assim, eu fico, o que eu vou escrever? Tá? E a cortina em geral. Não está centralizado, mas lá dentro a gente vai fazer isso. M cortina. Certo? A segunda a gente não vai precisar exportar, porque lá dentro a gente vai ter que ajustar. Então não preciso fazer isso aqui. Bem, agora nós vamos importar os tipos de janelas e eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas. Primeira coisa, vamos importar o tipo 1, que é a janela lá dentro do Blender, está tudo separado, porém nós mandamos importar como objeto único, certo? Aqui dentro nós vamos separar eles e vamos puxar para cá. Observa, objeto janela tipo 1, Cube 36 e objeto janela tipo 1, Plane. Mas por que está com esse nome? Bem, nós importamos o arquivo com o nome janela tipo 1. Só que aqui dentro do Blender, ele tem dois objetos. Tá? Olha só, ele tem um Cube 36 e tem um Plane, que é o vidro. Então, como a gente não nomeou aqui dentro, certo? Esses detalhes, que não é obrigatório, e a gente mandou separar o objeto único lá dentro, ele vai pelo nome do arquivo dentro do Blender. Então, por isso que aqui dentro ficou esses dois nomes. Tá? Mas pode ver que ele repetiu até, ó, janela tipo 1, janela tipo 1. Porque o nome do arquivo é janela tipo 1. Você mandou separar, ele vai copiar o primeiro texto e vai dizer, opa, ele é um cilindro, ele é o quê? Certo? Quando você faz esse tipo de coisa, você pode, dependendo, editar isso aqui para separar melhor, ou simplesmente você vai se confundir tudo. Vamos à segunda situação. Vamos pegar o tipo 1 e vamos mandar criar e combinar meshes. Aí ele vem tudo bonitinho. Ó. Janela tipo 1. Ponto. Só que qual que é a desvantagem disso aqui dependendo do seu projeto? Caso futuramente a janela quebrar, ou ela simplesmente um objeto se soltar, como eu falei ali da cortina, tiver uma interação, ou você quiser mexer lá dentro, como o objeto está tudo combinado, você não consegue mais fazer isso. Então você vai ter que importar separadamente. Correto? Então vai depender muito do seu projeto. Mas vamos importar ele aqui, ó. Como nesse caso a gente não vai ter nada de edição, de vidro, nada, nós vamos só importar como estava antes mesmo. Importei de novo. Como tá. Certinho? Ele está aqui bonitinho. Não vou mexer nesse momento. Vou deixar somente ele assim. Ele está aqui, tá? Só que ele está com o lado vazio.
Só ajustar ele aqui. Beleza. Show de bola. Agora nós vamos importar a segunda janela, o tipo 2, que é aquela que a gente modelou tudo junto e não separamos nada. Vamos deixar aqui e vamos importar também. Depois nós vamos ajustar isso aqui bonitinho, mas eu quero mostrar para vocês o que acontece, a diferença. Tá bom? Seguinte, primeira coisa, os dois materiais, se lembra que a grade são os mesmos? Ó, nós temos janela grade. Então, as duas janelas estão carregando a mesma textura. Tá? Aqui, esse azul é a janela, o vidro da janela embutida. Beleza? E esse aqui é o vidro dessa janela aqui. Olha que beleza. Nós vamos aplicar o vidro neles agora, a transparência, e vocês vão ver a diferença no quesito reflexo, o que acontece entre cada uma delas. Bem, primeira coisa que nós vamos fazer. Para fazer um efeito de vidro e reflexo ao mesmo tempo, já que dentro do Unreal as coisas não funcionam tudo ao mesmo tempo, nós vamos vir aqui, ó, em Blend Mode, vamos colocar como translúcido, porque o vidro é uma coisa translúcida, certo? Em seguida, ó, ele não ativou o Roughness, que é o efeito de vidro, né, o reflexo. Então nós vamos vir aqui para baixo e aqui, ó, Light Mode, nós vamos colocar como Surface Forward Shading. Aí sim ele ativa tudo isso. Vamos ativar em Roughness e Opacity. Só que o Opacity a gente não pode deixar tão forte, senão ele não vai ter reflexo. Vou botar ponto 5, por exemplo. Fechou. Vamos aplicar. Olha o que acontece. Eu falei para vocês, ó. Como eu estou apagando, ou digamos, eu estou tirando um efeito do material, ele ocultou, que ele estava ocultando, ele está mostrando o vazamento por dentro. Tá vendo? Olha só o que eu falei para vocês, ó. Isso aqui era a grossura do vidro que a gente tinha deixado. Quando você aplica o material, ele fica assim, ó. Fica muito feio. É por isso que o material, quando você vai fazer um vidro, esse material ele tem que ser separado para evitar que dá problema. Aqui, ó. Tá vendo? Ele está separado. Só que aqui ele não tem que estar dos dois lados, verdade. To side. Ele tem que estar separado para poder não dar aquele problema. Olha lá. Ó. Tá vendo? O vidro está aqui, ó. O plane, ó. E aqui, ó, nós fizemos modelagem numa coisa só. E ele deu essa cagadinha. Então é por isso que você tem que saber como você vai trabalhar. Você tem que estar em mente. Pô, vai ser transparente. Objetos separados. Não, não vai ser transparente, ele vai ter um brilho. Ok, junta tudo. Aí nesse caso aqui, o que a gente vai ter que fazer nesse carinha? A gente vai ter que tirar o opacity e deixar apenas assim. Pronto, ó. E aí, se você quiser, você pode botar um efeito de glow, uma coisinha assim. Deixa eu ver se tem aqui. Emissive Color. Aqui, ó. Você pode botar um Emissive Color. Para dar aquela tapeada, ó. Porque você é um modelo que está tudo junto. E esse aqui não, esse aqui você pode tocar Roughness, você pode tocar o que você quiser livremente, ó. Aqui nesse caso nós estamos com bastante... Vamos tentar botar bastante reflexo. Ele é um objeto, ele está refletindo sim, olha, ó, ele está refletindo, ó. Vendo a luzinha ali em cima, ó. Isso aqui é a configuração só de render depois. Mas vocês viram a diferença entre um e outro. Bem, agora vamos ajustar nossa janela aqui dentro. Você está vendo que ela está um pouco maior, certo? Então nós podemos diminuir por aqui, ó. Vamos botar um 1.9. Opa, ficou legal. Opa, encaixou em cima e embaixo. Aqui, ó, a gente não pode deixar nada aberto, porque se vai ter a luz que vai entrar, ela vai passar por isso aqui, ó. Ó, aqui já tem uma parte aberta. Correto? Então, você pode mudar o escalonamento por aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui significa o quê? A quantidade de, digamos, centímetros que ele vai escalonar. Quando você põe em 1 e você escalona ele, ele faz isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó?
ele é direto. Se você botar em 0.01, ele vai escalonar assim, ó. Tá? E aí você pode diminuindo até você chegar no número que você achar confortável. Mas dependendo da situação, ainda ele não é preciso. Então o que você vai fazer? Você vai clicar nesse azulzinho aqui, ó, e desabilitar. Aí você vai fazer igual dentro do Blender. Você vai poder fazer de modo bem livre, com a sua precisão. Mas aqui, ó, o movimento também. Ó, esse aqui é uma coisa de movimento. Ó, ele também está travado, ó. Ele tem essa medição. Então o que eu vou fazer? Eu vou desabilitá-lo e vou mexer livremente. Aqui eu já coloquei, aqui ainda não está legal. Vou dar uma leve puxadinha. Vamos ver se ele está atravessando. Vamos puxar mais para cá. Como é que eu sei se está atravessando ou não está? Não sei se você não conseguir ver na minha tela. Mas quando o objeto atravessa, ele fica com uma linha que mostra por trás. Ó. Aqui a linha está um amarelo. Vou tentar mostrar uma ponta aqui. Ó. E quando você atravessa, ó, ele fica pontilhado, ele fica meio alfa. Então significa que já está dentro do outro objeto. Então é assim que eu faço até com essa grade aqui. Ó. Ó, eu não sei se está dentro. Quando eu passar, ó, ele mostra uma linha bem sutil que está mostrando que está dentro. Então é assim mais ou menos que eu calculo. Olha só que ficou bonitinho, certo? Vamos ativar a nossa... Vamos aqui, olha que lindinho. Tá vendo? Tá fofo, né? Vamos agora aplicar essa nossa janela aqui em todas a nossa cena. Para isso, nós vamos desabilitar isso aqui. Olha só como tá o iframe. Nossa, o iframe é bem pior. Apenas assim. Aí com um botão Alt e arrastar a gente consegue mexer com tudo. Essa forma que a gente está vendo aqui, a imagem toda preta e branca, somente a luz, é bom para você ver se a luz está correta, de acordo com a sua necessidade. Se tem vazamento. Ó. Pode ver que, olha o que acontece. Ó. Eu vou botar a janela e olha lá. Ó. Como já muda bastante a iluminação. E aqui a janela está transparente, ó. Tá bonitinho. Então a gente já tem uma visão clara da coisa. Nesse caso, nossa janela está lá de fora. Vou botar para o lado de dentro. O que eu poderia também ter feito é ter ampliado mais a borda dessa janela aqui. Sabe? Colocado ela mais grossa. Para poder diminuir ela e ficar com os sarrafinhos maiores. Mas se eu quiser fazer isso agora, eu vou ter que ir no Blender e alterar isso. É por isso que é bom nós darmos, às vezes, um extra. Aqui na nossa janela, ó. O que a gente poderia ter feito? A gente poderia ter feito isso aqui, ó. Dado uma borda um pouco mais grossa, assim, ó. Para ficar com uma certa margem, ó. Tá vendo? Fica uma certa margem. E aí a gente podia diminuir um pouquinho, porque tem bastante espaço aqui para diminuir o objeto. Ó, nosso vídeo nós já fizemos bem separado. Está salvando. Beleza. Nós estamos, ó, a iluminação como é que tá. Tá bacana, tá legal. Certo? Essa nossa luz aqui tá apagada, tá acesa. Como é que tá? Tá apagada. Vamos acender. Olha que bonito que ficou. Que bonitinho. Certo? Agora vou mostrar para vocês um outro truque. Você lembra que a gente importa um objeto só e depois separa, tudo aquela confusão. Agora, o que acontece se eu pegar a nossa cortina, tá? E a grade da cortina juntos, ó, dois objetos separadamente, e importar. Nesse caso, vamos combinar meshes. Ah, mas você vai juntar os dois. Não vou. Porque são arquivos separados. Ele separa os meshes ou combina os meshes em um arquivo que seja único com vários modelos dentro. Tá? Arquivos separados como Mesh 1 e Mesh 2 ele não vai fazer nada. A não ser que um deles tenha um conjunto. Mas olha só, daí ele importa os dois aqui. Ó. Tá aí com o nome bonitinho. Vamos puxar para cá. Eita. Vamos fazer assim. E assim. Vamos colocar aqui em cima. Encostar na... Ó, que eu falei para vocês, ó, tá vendo aqui no cantinho, ó? Ó, ele fica
serrilhado, ó. Isso significa que já está dentro do objeto. Nós vamos botar mais ou menos aqui. Ver se tem um espacinho. E observa, ó, a cortina não está gerando sombra. Por quê? Porque o lado vertical não existe nada. Ela é um objeto plano. Então, depois nós vamos vir aqui, vir na cortina e botar to side, como a gente fez com a parede da casa. Tá? Daí sim, ó, ele vai gerar uma certa sombra. Vamos puxar para cá. Vamos, ó, ele não está centralizado, mas nesse caso aqui a nossa cortina não precisa estar centralizada. Olha só, daí a gente pode pegar e editar e fazer, editar e fazer a partinha mais assim. Você pode duplicar isso aqui de acordo com a sua necessidade, ó. Tá vendo? Bacana, né? Aqui a nossa cortina, ela ainda não está gerando, ela está gerando uma sombra esquisita. Na verdade tem sombra, né? Mas tá estranho, tá bizarro. Deixa eu mudar pro modo lit. Ah, pro lado do lit foi lindo. Ah, que lindo. Ah, que lindo. Ali, ó. Ah, que bonito. Nossa cortina a gente também pode botar translúcida. Tá? Bem, para fazer uma tela translúcido, eu tive que pesquisar algumas coisas, tá? E achei essa solução aqui, ó. Primeira coisa, você vai botar como base isso aqui em mask, certo? Lembra que a cortina está em dois lados para poder o som não passar direto. Em seguida você vai colocar essa função, jitter temporal al. Isso aqui é só fazer isso aqui, ó. Temporal aqui, ó. Aí você vai botar um número aqui, né? Esse nosso constante. Vai colocar um add e você vai fazer a seguinte ligação: a textura ligada à base, o RGBA, caso você não tiver, pode ser o A. Não testei o A ainda, não sei como é que funciona, mas o RGBA conectado no alfa, esse nome aqui esquisito. Esse número você conecta em Rundle e conecta no B aqui nesse ADD e esse temporal aqui. Então os dois vão conectar em Opacity Mask. Essa aqui é mais ou menos a estrutura, certo? E aí depois eu só botei também um normal mapzinho. Mas lembrando, por que eu coloquei isso aqui e não coloquei direto? Porque com esse ADD e esse nome, eu posso, digamos, forçar manualmente a ficar transparente. Veja só, observa lá e observa aqui no cenário. Se eu mexer esse número, ó, continua lá, ó. Opa, ó, vai ficando transparente, a luz vai entrando, ó, tá vendo? Então eu posso regular isso aqui, ó, manualmente. Vou mostrar para vocês de novo, aqui é o efeito, ó. Olha lá. Tá vendo? Efeitozinho. Então vai depender muito da sua textura também. Nesse caso aqui é um azulzinho de texto. Texto não. Oh meu Deus do céu, tecido. E se você tiver outros detalhes mais escuros, mais claros, ele também vai influenciar. Existem outros métodos. Olha que legal que ficou. Uma parte mais clarinha. Existem outros métodos para você também fazer isso aqui. Também vai depender da sua versão da Unreal. E já na grade aqui em cima do metal, eu vou só botar a cor preta. Não vou muito a fundo disso. Vou botar aqui um constante, metallic, vou botar em 1. Opa. O metallic vai pro preto, né? Boto 3. E acabou. Só para dar uma textura pretazinha. Aí, ó. Então nós temos uma textura agora de cortina que tem normal map e ela pode ficar opacito. Olha que legal. Então dá para fazer umas coisas bem bacanas. E essa cortina eu vou duplicar para toda a casa. Agora, finalmente, a gente pode dizer que a modelagem da nossa casa está completa do jeito que a gente precisava. Bem simples. Temos caixinhas, temos tudo que a gente fez até agora. Uma gaveta que pode ser aberta. As cortininhas translúcidas, tudo bonitinho. No próximo vídeo nós vamos agora somente trabalhar aqui dentro e começar a ajustar as coisas como deve ser feita. Caso futuramente precise o seu projeto, esse aqui ficou muito apertado, vou ter que fazer de novo. É assim que funciona, tá? Eu sei que a mesa e as coisas não estão no tamanho legal. A gente pode observar que aqui o sofá
tá mais ou menos no nível, mas a mesa tá bem pequenininha, ó. Isso aqui vai ser ajustado no próximo vídeo. Valeu, falou e até a próxima!